Nesse vídeo eu vou te dar a maneira definitiva de você aprender Kafka, desde o básico até um ponto onde você tenha autonomia para tocar qualquer projeto, sabendo todos os conceitos e sabendo como utilizar. E no final eu vou ter uma surpresa para você. Meu nome é Gustavo Oliveira e eu sou do Elixir Pro e espero que você esteja uma hora nos nossos eventos. Um grande abraço e espero que você goste do vídeo. Então bora começar. Primeira coisa, eu vou disponibilizar para você esse script e eu vou explicar o que está acontecendo e o porquê de cada coisa aqui para você entender o que é o Kafka e o que é esse script e por que é importante ele. Então, se você for ver, esse é um script de Docker Compose. Então, aqui no canal você vai ver que tem um material sobre Docker Compose bem básico. Se você postar assim, Gustavo, eu quero mais material de Docker Compose, eu vou gravar para você, tá bom? Mas comenta aqui, se você não é inscrito, então já se inscreve no canal. Então, o que acontece aqui? Se você for perceber, aqui você tem dois serviços. Você tem o serviço de Zookeeper e o serviço de Kafka. Então, como eu falei, vai ser uma questão teórica e ao mesmo tempo que vai ser teórica, vai ser prática e você vai entender o que está acontecendo aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o que é o Zookeeper. O Zookeeper, basicamente, ele é um gerenciador de brokers. E quando a gente está falando de Kafka, a gente está também falando de clusters que o Kafka contém, porque no caso a gente vai falar mais nesses detalhes. E o que acontece? O Kafka, ele ajuda na questão de performar o líder e a eleição das partições. Quando você entrar, a gente vai entrar, fica tranquilo, você vai ver partição, você vai ver o que é o Kafka funcionando, você vai ver o que é o Zookeeper. E além disso, o Zookeeper é que envia as notificações para o Kafka em caso de mudanças, que é questão de tópicos, de brokers, quando um broker morre, quando um broker é ativo, quando é deletado um tópico, e você vai ver também isso na teoria, fica tranquilo. E um detalhe importante é, você não pode pensar no Kafka sem o Zookeeper. O Kafka ele não funciona sem o Zookeeper. E o Zookeeper ele é formado também, as versões dele é sempre em números ímpares. E também o Zookeeper ele é distribuído. Você pode ter várias versões do Zookeeper, só que aqui você vai ver que, como a gente está falando de Kafka, você vai perceber que aqui no Kafka você tem um broker, você apenas tem um broker, e aqui você fala qual que é o Zookeeper que você está se conectando. E aí você olhando aqui na questão de Docker Compose, se você tiver dúvida, pede um vídeo que eu faço um vídeo mais avançado sobre Docker Compose. Você vai ver que eu estou conectando o meu broker no meu Zookeeper. Então, o meu Zookeeper vai ser responsável pelo que você acabou de ver. Criação é quando tem um novo tópico, quando um broker morre, quando o broker é ativo, quando deleta um tópico e etc. Então, aqui, quando você pensa na network, você tem aqui dois containers se comunicando. E aqui você tem o Kafka. E aí vamos falar um pouco sobre o Kafka. O Kafka broker, ele pode ser chamado de um Bootstrap Server. E o que acontece? Quando você tem vários brokers funcionando, você tem um Kafka Cluster. E aí quem é responsável por listar esses brokers é um Kafka Client. Quando você pensa aqui na questão de administração, você pode pensar no Zookeeper, tá certo? Então essa é a teoria que eu vou te passar. E agora, isso é a questão mais de como funciona numa visão macro, e agora a gente vai começar a entrar a fundo numa visão mais detalhada do que está acontecendo. Então aqui eu vou usar um Docker Compose -f Kafka YML up. Então você vai ter esse arquivo disponível para você. Então aqui você já começa a inicializar tanto o Zookeeper quanto o Kafka. O que acontece? Tanto é que o Kafka ele necessita de um Zookeeper. Então, se você for perceber, já coloca uma dependência aqui. Primeiro eu preciso do um Zookeeper em pé para depois precisar de um Kafka. Tá certo? Então aqui ele vai rodar diversos comandos. Por que eu opto em usar o Kafka assim? Se você for pegar, vamos imaginar que você vai desenvolver um projeto em qualquer linguagem, Elixir, Java, qualquer coisa, você vai precisar de subir um servidor. Então, para ficar instalando, eu não gosto de instalar muita coisa na minha máquina, então por isso que eu uso dessa maneira. Uma ferramenta de UI muito boa é o Conductor.
Então, você pode instalar também o Conductor para você ter uma UI muito boa para você gerenciar o seu cluster. Então, basicamente, aqui no Kafka, o que vai acontecer? Eu vou remover aqui alguns brokers que eu tenho ativo. Você vai perceber que para você conectar, você simplesmente precisa de passar aqui, no caso, qual que é o local do seu Kafka, e tá tudo certo. Se a gente testar aqui a conectividade, se der tudo certo, na verdade tá até demorando, você vai perceber que aqui ele deu um Kafka exit out. Então, para isso, tem vezes que isso acontece com o container também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, não tem nenhum container ativo. Então, aqui você vai dar um Kafka YAML up. Novamente. Então, ele está falando que está começando a startar os projetos. Então, aqui já serve até como base. Se aparecer aquele exit out, você já pode parar a aplicação e subir novamente. Então, aqui ele já está subindo o nosso Kafka. Está lendo todas as configurações. E aparentemente agora está tudo certo. Então vamos voltar para cá e agora ele já deu que funcionou a conexão. Então do salvo, o que você faz? Você vai clicar aqui no Conductor, é muito fácil a instalação do Conductor. Você vai perceber que tem alguns tópicos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou olhar aqui quais são os tópicos que eu tenho, para não compartilhar essa informação contigo. E agora, assim que eu deletar esse tópico, a gente começa do zero, tá certo? Então, deletei aqui meus tópicos. A gente já está resolvendo um monte de comando. E deixa eu dar uma olhadinha agora para ver se tem tópicos aqui. E agora não tem mais tópicos, então tá perfeito. Então, aqui basicamente vai ser a visão que você vai ter. Então, se você for olhar, ó, Conductor, na hora que você olha, tem um broker ativo, que é o broker, quando a gente está falando de local, é o broker que a gente tem. E aqui você vai perceber que tem os consumers, os tópicos, e aqui você vai ter uma visão, eu vou te mostrar visualmente o que está acontecendo, e também por linhas de comando. Então, vamos começar. Se você for perceber aqui tópico, o que você pode pensar de tópico? E aí a gente já vai criar um tópico para ver um comando na prática. O tópico, ele é um stream particular de dados. E o que acontece? Você pode assimilar um tópico como se fosse um banco de dados, mas não é exatamente um banco de dados. É uma forma onde você vai receber os dados. E você pode ter quantos tópicos você quiser. E os tópicos, eles são identificados por nomes. Então, se você for perceber, aqui no Conductor, depois a gente vai para a linha de comando para ter o mesmo resultado. Então, eu vou criar aqui meu primeiro tópico. E aí você vai perceber que assim que você coloca aqui meu primeiro tópico, o que vai acontecer? Você vai perceber que ele está falando sobre partitions. Vamos entender o que é partitions. As partitions, elas são ordenadas e cada mensagem fica dentro de uma partition e ela tem um ID incremental que você já vai entender melhor como funciona esse ID incremental. Então aqui você pode falar quantas partitions você pode criar. E aí o que acontece? Você vê aqui que ele tem um replication factor. E o que é esse replication factor? Replication factor é quando você tem mais brokers. Então, por exemplo, você vai criar 3 partições novas dentro do seu cluster. Então aqui, o que está acontecendo? Por exemplo, eu crio o meu primeiro tópico. Quando eu tenho brokers, ele começa a ser distribuído. Então o que acontece? Você tem que ter pelo menos um replication factor, que aqui no nosso caso é um broker que a gente tem. E geralmente, o que as pessoas costumam utilizar é de 2 a 3 replication factor por quê? Vamos imaginar. Quando a gente está falando de tópico, imagina que o seu tópico com a partition 1 caia. Quando esse tópico com a partition 1 cai, o que vai acontecer? Ele vai pegar o seu tópico e ele vai ter 3 brokers. Então, você vai ter, por exemplo, o tópico
o meu primeiro tópico na partition 0 no broker 1, meu primeiro tópico na partition, com a partition 1 no broker 2, e o que acontece? Você pode ter um terceiro tópico, ou você pode pegar, o que acontece? Quando um desses brokers cai, ele simplesmente continua enviando mensagens por causa das partitions, por causa que tem essa questão. Deu problema em um broker, um outro broker substitui, tá certo? Basicamente, é assim que funciona um Replication Factor. E agora, quando eu criar, então aqui a gente vai para a parte visual. Quando você cria, olha que interessante quando a gente clica dentro de um tópico. Você vai perceber que assim que você criou o tópico, quando você clica em Partitions, você vai ver as suas 3 partitions. Quem que é o líder dessas partitions, e no caso é o nosso broker, e você vai perceber que offsets estão vazios. Por que esses offsets estão vazios? E aqui vamos entender mais sobre. Esses offsets eles estão vazios por quê? Porque quando você tem aqui os seus tópicos, o que está acontecendo é que o ID deles são os offsets. E os offsets, por exemplo, se eu tiver um ID 3 aqui, outro ID 3 aqui, outro ID 3, isso garante que não representa o mesmo ID. Então vamos supor que eu tenho 3 mensagens. Você vai perceber isso na hora da prática, que essas mensagens podem ter o mesmo ID, porém em partições diferentes. E basicamente a ordem de offsets só é garantida dentro da partition, tá certo? E agora é uma coisa que a gente já falou, o Kafka ele funciona, o Kafka Cluster ele é composto por diversos brokers, cada broker ele tem um ID, esse ID é inteiro, então se você for olhar aqui no conductor, você vai perceber que esse broker que a gente tem, olha, o ID dele é 1, então é um ID inteiro, e cada broker ele contém um conjunto de tópicos e partições. E agora, o que você vai perceber? Então a gente já falou mais sobre brokers, falamos sobre os clusters, e agora vamos começar a produzir mensagem. Então se você for perceber, assim que você tem esse meu primeiro tópico, você pode começar a consumir dados e enviar dados. Como a gente fez tudo aqui na questão da teoria na parte visual, foi interessante porque é mais visível. E agora eu vou te mostrar alguns comandos que você precisa saber de Kafka para no dia a dia. São os comandos que eu percebo que para mim são essenciais e que fazem sentido. E aqui você tem um conductor para você ter algo mais visual, também faz sentido porque vamos supor que você queira ver como que está chegando as mensagens, o que está acontecendo nas mensagens, então o conductor ele vai te ajudar para isso, tá certo? Então eu vou deletar aqui o nosso tópico. Quando eu deletei aqui, então agora está vazio. E agora eu vou abrir um terminal aqui do lado para a gente começar a ver alguns comandos. Então eu vou na pasta cd/tmt. E agora o que vai acontecer? Tem formas da gente executar esses comandos. Eu vou te mostrar duas formas aqui. Isso aqui é mais envolvido com Docker Compose. E você fica opcional para saber como que fica melhor para ti. Como eu gosto de executar? Docker PS. Aqui você já vai perceber que você tem uma visão tanto do seu Kafka quanto a do seu Zookeeper. O que interessa para ti é o seu container ID ou o nome. Então aqui, por exemplo, você poderia fazer um Docker Compose exec Kafka. Já tem até aqui um comando. O que é o Kafka Topics? O Kafka Topics é onde você vai realizar comandos relacionados a tópicos, que é de criação, de deletar, de descrever o tópico, de falar qual é o replication factor e de listar quais são os tópicos. Então aqui, Kafka Topics, que é uma forma que você pode utilizar. Quando você quer criar, olha que interessante, creates. Então o que aconteceu até aqui? Docker Compose exec Kafka, ou seja, eu estou executando um comando dentro do meu container. Aqui eu vou colocar topic. E aqui eu vou falar qual que é o nome do meu tópico. No caso, o nome do meu tópico vai ser meu segundo tópico.
Quando você faz esse comando, ele já começa a reclamar. Por que ele já reclamou aqui? Porque no caso aqui eu nem falei qual que é o arquivo. Então, nesse caso em específico, por isso que eu já não gosto tanto, eu teria que vir aqui e assim que eu venho para cá, vou ter que falar docker compose -f kafka.iml. Então, aqui é por eu já deixar esse script bem pronto, o que eu faço? Agora eu falo Kafka, e aí eu falo Kafka topics create topic, e aí eu coloco o meu segundo tópico. E aqui, ó, já percebe que começa a ter os comandos e ele fala no such command Kafka. Então, o que acontece? Por eu não ter executado um Docker Compose, então você vai ter que ter uma estratégia onde você esteja perto do seu Docker Compose. A próxima estratégia que eu costumo usar e que funciona muito bem é, eu venho aqui e faço um Docker, e aí eu coloco, no caso aqui, exec -it kafka sh. E aqui eu estou dentro do meu container e está tudo certo e eu já consigo executar meus comandos. Então aqui eu posso colocar Kafka topics -create topic. E aqui eu coloco meu segundo tópico. Então aqui o que vai acontecer? Ele já me reclama falando que eu não tenho um Bootstrap Server ou eu não tenho um Zookeeper. Então eu tenho que especificar o meu Zookeeper. Então, se você voltar para cá, nas nossas linhas de comandos, eu vou até abrir outro terminal aqui. Então, se você for perceber, ó, onde que está o meu Zookeeper? Ó, o meu Zookeeper, ele está na porta 2181. Então, aqui, ó, Kafka, topics, -create, topic, meu segundo tópico. Aqui eu vou informar o meu Zookeeper na porta 2181, que é o que a gente já viu lá no começo. E agora, quando eu faço o create, passando aqui, eu preciso de falar, se você for lembrar, você tem que passar quantas partitions você vai ter. Então, eu coloco aqui partitions 3. E o que é interessante é que ele vai falar quais são os comandos que você precisa de executar. E aqui no caso, mais uma coisa que está faltando, que é o nosso replication factor. E aqui, como a gente não tem outros clusters, você vai colocar o ID do seu cluster, que é 1. Ó, e aí ele fala que foi criado o tópico. Cadê o nosso conductor? Então o nosso conductor eu vou jogar para uma outra aba. E você vai perceber que na hora que você atualiza, olha o meu segundo tópico aqui. Então você viu um comando para criar um tópico. Eu vou passar todos esses comandos para ti, tá certo? Outro comando, ó, Kafka topics, por isso que eu entrei no container. E aqui eu vou já começar pelo Zookeeper. Então eu já vou passar o meu Zookeeper e a porta do meu Zookeeper. E eu vou falar o seguinte, me lista todos os tópicos. Você vai perceber que é o mesmo que a gente tem nessa tela aqui. Ele listou pra gente aqui que é o meu segundo tópico, tá certo? E agora, vamos supor que eu queira a descrição desse tópico. Você pode simplesmente continuar aqui no seu Zookeeper. Você vai falar, ó, topic, meu segundo tópico, describe. E aí você percebe que, olha, o nosso tópico, ele tem as partitions, ele tem aqui o leader, tem as réplicas, e se você for reparar, quando você clica no tópico, ó, ele tem as mesmas descrições aqui, ó, tá certo? Então tem até um pouquinho a mais, porque a gente já vai começar a ver outros comandos. E como é que eu deleto esse tópico? Eu posso simplesmente fazer Kafka topics, ó, o mesmo padrão, Zookeeper, na porta 2181, topic, passando o nome do tópico. Delete. E aqui você já começa a deletar um tópico. This will never have impact if delete topics enable. Tá. Is marked for deletion. Ok, o que aconteceu? Como eu já estava aqui dentro, então ele reclamou
e daqui a pouco ele já está marcado para deletar. Vamos testar novamente aqui um comando, meu segundo tópico. E aparentemente ele marcou para deleção. E em tese, geralmente, quando você executa esse comando, ele já faz o delete. Seria a mesma coisa que você clicar aqui e deletar. Tá certo? Então, aqui a gente vê mais um comando. Mas só que, o que está faltando para a gente? Aqui a gente já tem a questão, já aprendemos sobre o tópico e como é que manda mensagem para esse tópico. E aqui vem outro comando que é interessante e o porquê que eu gosto de mostrar aqui linha de comando e o porquê que eu gosto de mostrar aqui, no caso, o que está acontecendo quando a gente está executando esses comandos, tá certo? Então, vamos começar. O que acontece? Primeira coisa, para você começar a produzir mensagens, você pode, por exemplo, começar criando um tópico, então você já sabe o comando. E vamos imaginar que a gente vai receber mensagem de pedidos. Então, seria pedidos. Vamos só passar aqui o Zookeeper primeiro. Pedidos. E aqui você pode falar partitions tree replication factor 1. Então ele cria o nosso tópico. Se você atualizar, já tem aqui o nosso tópico. E agora, como a gente já criou um tópico, como que você vai produzir mensagens? Então agora, você pode fazer o seguinte comando. Kafka console producer. E aqui você vai passar um broker list. Broker list, e nesse caso é o nosso Kafka na porta 9092. O tópico, e aqui você vai falar que o tópico é o pedidos. E além do tópicos pedidos, você vai começar a passar as propriedades, que aqui no caso vai ser producer, property, ECKS, all. E o que quer dizer essa mensagem? Essa mensagem quer dizer o seguinte, quando você coloca o SQS como 0, você está falando que você não vai esperar pelo conhecimento, pela questão da informação. E aqui você pode perder dados. Quando você coloca um 1, você quer dizer que o producer vai esperar para o líder saber de quem é a mensagem. E quando você coloca o all, você está dizendo que o líder mais as réplicas vão ter o conhecimento dessa mensagem. Ou seja, seriam todas as réplicas, elas teriam o conhecimento dessa mensagem. E aí você não perde os dados. Então vamos executar esse comando. E aqui você percebe que já abriu e agora a gente vai começar a ver as mensagens. Para começar a ver as mensagens, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, enviar uma mensagem da seguinte maneira. Pizza de 4 queijos. Então, quando você faz isso, você percebe que nada acontece. Você percebe que aqui tem uma seta ligada, que você está mandando as mensagens. Você observa que não tem nada aqui. Porém, quando você clica aqui no pedido e você olha nas partitions, você percebe que agora tem um offset. Se você manda mais uma mensagem, pizza de vamos pensar aqui no nome, pizza de frango. Quando você faz isso, novamente, se você atualizar, você percebe que outra mensagem chegou. O que é interessante, ó, se você for perceber, olha os offsets. O offset é 1 e 1, e aí ao mesmo tempo você percebe as mensagens. Então, quando você clica aqui no Console Data, e você coloca em Start, você percebe que as mensagens não estão chegando agora. Porém, se eu coloco aqui, pizza portuguesa. Quando manda aqui novamente a mensagem, você percebe que a mensagem do pizza portuguesa chegou. Por que essa mensagem chegou?
Clicando novamente no Constant Data, você percebe que aqui no Kafka você consegue filtrar por padrões. E aí quando você filtra por padrões, você pode colocar aqui, ó, Now, que seria as últimas mensagens. Você consegue colocar Last Hour, você consegue colocar Today, Yesterday, tudo. Então vamos começar com Last Hour. Quando você coloca Last Hour, você percebe que você tem as 3 mensagens, tanto a portuguesa, a de frango e a de 4 queijos, tá certo? Então aqui você percebe que você já entendeu sobre os offsets, que são os IDs de cada partition, e que ele identifica qualquer mensagem, e você pode mandar mensagens aqui igual a gente está vendo, tá certo? E agora o que vai acontecer? Se você for perceber como você já tem aqui as mensagens, outra coisa que você pode fazer também é consumir essas mensagens, e aqui a gente vai aprender mais sobre consumo de mensagens para depois passar isso para o código. Então até aqui você percebeu como que o Kafka funciona bem em background. Então aqui, vou abrir um outro terminal, na verdade eu acho que faz mais sentido puxar para cá esse terminal. E agora o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui os tópicos. Então aqui vai ser onde eu vou mandar as mensagens para o meu tópico, e aqui é onde você vai começar a produzir essas a consumir essas mensagens. Então agora, como você já sabe, você tem aqui o seu Kafka, então você coloca docker exec, que é como eu mais gosto de fazer, Kafka sh, no caso é o meu container, e aqui você pode começar com Kafka console consumer. A gente vai passar também um bootstrap server, qual que é o nosso Kafka, aqui o tópico, no caso é o tópico de pedidos, e você vai perceber que vai ser muito parecido com esse consume data. Então aqui, quando eu passei o tópico, o pedidos, o que você pode fazer agora? Agora que você fez essa operação, o que está acontecendo? Você pode simplesmente, agora que passou o tópico, fazer dessa maneira. E agora, quando mando uma pizza, vou falar pastel, queijo. O que é interessante é que a mensagem começou a chegar aqui, porém as mensagens anteriores não foram lidas. Quando você para o consumidor de mensagem, ele fala, olha, você processou uma mensagem. Novamente, porém, quando eu passo uma flag de from beginning, olha o que vai acontecer agora. Como a gente já consumiu a mensagem, essa mensagem já foi consumida, porém foi naquela hora, e acontece que agora a gente consumiu todas as mensagens desde o início, desde a pizza de frango, desde a pizza de 4 queijos, portuguesa, e ela não chegou em ordem, por quê? Porque elas não estão na mesma partition. Porém, quando você tem os consumers, quando você clica aqui no Consumer Groups, você percebe que tem esse consumer aqui, que é o Consumer 77542. E aqui você vai entender mais de consumers. E como que você pode fazer isso? Eu vou abrir também outro terminal. E agora, o que vai acontecer? Por que você está entendendo todos esses passos agora? Porque agora, quando você abre o terminal e você quer colocar mensagens, quando você quer listar essas mensagens, quem está consumindo essas mensagens, olha que interessante, a gente está dentro aqui do tópico, então você vai fazer um Kafka Consumer Groups, e a gente vai entender mais sobre os groups, e aqui você vai passar o seguinte, o seu Bootstrap, e aqui você pode colocar List. E aí você percebe que você tem 2 grupos. O que é interessante é que, no caso você tem aqui esse consumer, que é no caso esse console consumer, e se você quiser fazer a mesma coisa, ele vai logar em outro consumer group. Então agora, se você fizesse, por exemplo, eu vou abrir um outro terminal, esse outro terminal vou colocar aqui, e eu vou também consumir as mensagens do mesmo tópico. Então aqui você já vai ter um tópico de novo,
exec dash it Kafka S8. Novamente a mesma coisa, Kafka console producer broker list Kafka 9092 topic pedidos, e aqui eu vou passar o producer property e CQS all. Opa, na verdade eu criei um consumer, um producer, eu quero um consumer. Topic pedidos. Eu não vou passar aqui from beginning. Agora, quando manda mensagem, você vai perceber que, por exemplo, pastel de carne. Ó, na hora que mandou a mensagem, agora ele já mandou mensagem aqui, já deveria estar chegando para cá, para os tópicos. Pastel de carne. Aqui a gente não recebeu ainda. Novamente, pastel de queijo. Na verdade, está até chegando nesse tópico aqui. Já sei o que foi o erro. Ó, eu coloquei eu não coloquei uns 2 pontos aqui. Então, está chegando nesse broker aqui, nesse consumer. Então, novamente, vamos mandar um pastel de carne. Então, acabou de chegar um pedido de pastel de carne e ele chega agora nos 2 brokers. Novamente, se você olha os grupos, o que você vai reparar? Que ele cria um grupo para cada um desses consumers que está entrando. E aí, o que acontece quando você pensa na questão de mensagens e de producers? Aqui, o que está acontecendo? Os producers, igual a gente conversou, também tem como a gente colocar message keys, a gente vai ver também como que você coloca message keys. E as mensagens pode ser string, pode ser números. Aqui você vai perceber que vai poder ser um nulo ou só um vazio, que no caso é o que a gente está fazendo aqui quando a gente está enviando mensagens. E aqui o consumer é onde a gente não viu a teoria em si, do que acontece com o consumer. O consumer é onde a gente percebeu que lê as mensagens de um tópico, o consumer ele sabe em qual broker que ele vai ter que ler, e no caso se um consumer, ou no caso se um broker ele falha, o consumer também sabe como recuperar essa mensagem. Porque no caso você percebe que a gente tem diversos partitions se comunicando. Como a gente está falando de grupos, o que está acontecendo aqui? Toda vez que a gente cria um consumer, você pode perceber que ele cria também um grupo. E cada vez que você usa um consumer, ele vai estar dentro de um grupo para ler, até chega a ser partições exclusivas. Ou seja, vamos supor que a gente pode criar um grupo e começar a ler essas mensagens dentro desse grupo. Então, como funciona isso? Para aplicar agora, vamos imaginar que a gente queira criar um grupo. E como que você pode começar a fazer dessa maneira? Você pode simplesmente colocar aqui o tópico e falar o seguinte, olha, o group que esse tópico vai estar dentro vai ser o de, vamos pensar aqui, uma empresa, vamos colocar do American Orders, alguma coisa nesse sentido. Então, se você for perceber agora, quando você executa o comando de broker de grupos, você percebe que tem aqui o American Orders. E aqui você começa a ter as informações somente desse consumer. Então, você vai reparar que agora você tem o American Orders e o console consumer, que no caso é esse console que ele está simplesmente jogado. Quando você vem para cá também e coloca um group e coloca American Orders, então você vai ter 2 consumers dentro de um grupo, tá certo? Então agora se manda uma mensagem, simplesmente pastel. Então esse aqui recebeu pastel, esse aqui já deveria receber pastel, na verdade ele não recebeu pela questão do grupo. Então agora esse aqui também recebeu o pastel, então está dividido nos grupos. Se você entra aqui no American Orders, você vai perceber que
No caso, o American Orders 1, que é esse cliente, deixa eu só atualizar, você vai perceber que um está consumindo 2 partitions e o outro, American Orders, que no caso é o Member ID, você percebe aqui, ele está consumindo somente o pedido onde vem os pedidos da partition 2. Então aqui você já viu a teoria de como funciona os grupos e como que funciona partitions e como basicamente você viu toda uma teoria básica aqui de Kafka. Então eu vou sair dos containers e agora a gente vai para a parte mais prática quando você pensa em uma aplicação. Então aqui por enquanto eu vou deixar ligado. Aqui eu vou fechar também esse container. Eu vou na minha pasta temp e eu vou criar um projeto que vai se chamar America Orders. E aqui eu vou passar um sup de supervisor, que a gente vai precisar de ter um supervisor. E agora eu vou abrir o nosso projeto aqui, que é o America Orders. Só que, diferente do que está acontecendo aqui, você vai começar pela questão de utilizar... na verdade, eu vou acabar fechando tudo. A gente vai começar a mandar mensagens ao invés de simplesmente receber. Então, a gente vai começar por producers. E para você fazer producers, principalmente com Elixir, que é uma linguagem fantástica e fácil de fazer, então o que você vai ter que começar a fazer? Você vai ter que colocar uma dependência. Então essa dependência é uma dependência já em Erlang, a gente vai entender ela a fundo, a gente vai debugar ela para entender ela melhor. Então aqui dá para fazer o seguinte, aqui a versão que a gente vai utilizar vai ser a 3.15. E agora, o que você vai fazer? Você vai já deixar essa dependência, que é o broad, e aqui você vai dar um mixsteps.get. E agora que você deu um mixsteps.get, então o que dá para fazer também aqui? Então você vai pegar aqui onde tem o America Orders e o porquê que a gente criou como um supervisor. Você vai entender após a gente começar a fazer consumers. Então agora o que vai acontecer? Primeira coisa, como a gente já viu toda a teoria de como funciona o Kafka, se você não viu, eu recomendo que você assista também o vídeo. Então o que acontece? Então você vai ter que vir aqui na parte do America Orders e aqui a gente vai começar a trabalhar com o Broadway para entender como funciona. Então aqui você pode colocar que create a order. Então aqui a gente vai fazer um create order e você vai receber uma order. Porém, se você não passar uma order, vai ser uma pizza. Eu vou colocar aqui pedido, mais fácil. Vamos fazer meio que português em inglês. Então vai ser uma pizza de frango. Então tá certo. Agora que você tem aqui o create order, o que vai acontecer? Primeira coisa que você precisa para você ter contato com o broker é se conectar com esse broker, com esse Kafka. Então para isso eu vou abrir aqui um terminal e aqui a gente vai começar a fazer essa conexão. Então primeira coisa a gente vai ter uma lista de hosts. E nessa lista de hosts a gente vai ter aqui o localhost 9092, que é o que a gente estava trabalhando. E agora eu vou colocar um client ID, que vai ser client 1. Depois eu acho que essa informação é um pouco mais... deixa eu ver se faz sentido. Faz sentido porque a gente vai ter que ter um client e um producer. Vou colocar aqui um client ID e eu vou colocar aqui America Orders. Então aqui, se você for pensar na teoria do Kafka, você vai ter uma lista de brokers. E agora o que vai acontecer? A gente vai começar a startar o nosso client. Como que você faz isso? Infelizmente, hoje, o Broadway, a documentação, o Broad em si não é o Broadway, a gente vai ver também, você vai perceber que é tudo em Erlang. Então, por ser tudo em Erlang, chega a ser um pouco complicado entender, até mesmo na documentação. Você pode colocar aqui um broad start client, e você vai perceber que ele já fala que o módulo foi compilado sem documentação.
E aqui é onde você precisa de passar o seu client e o seu server ID. O que ele retorna ou é um OK ou é um error any. Então aqui a gente não vai trabalhar com status de erro. Então o que me interessa é que dê um OK. Senão ele vai estourar um erro aqui mesmo e vai exibir na tela. Então por isso que a gente já vai deixar dessa maneira. Então você pode colocar aqui um Start Client, passando aqui a nossa lista de hosts e o nosso Client ID. Outra coisa que você precisa é de startar um producer. Então, o nosso producer, a gente precisa de falar qual que é o tópico e passar mais informações. Para você entender mais, você pode fazer um start producer, colocar um H, e você vai perceber que o producer, ele tem algumas maneiras de você startar. Então, você tem aqui a maneira de startar um producer com passando um client. Então aqui o client vai ser o nosso American Order, o tópico e configurações do producer. Aqui nesse caso não precisa. E você vai perceber que aqui vai ter um OK. Então aqui você vai colocar um broad start producer, passando o nosso client ID, passando aqui o tópico que é pedidos. E aqui o que acontece também, como a gente está falando de startar um producer. Deixa eu ver, eu acredito que essa informação é o suficiente. Então aqui você já starta um producer. Está faltando a questão das configurações, que no caso não vai ser nenhuma, então a gente pode passar uma keyword list vazia. Certo, então essa é a primeira etapa. Para você começar a mandar mensagens, a gente tem duas maneiras. Maneira síncrona e maneira assíncrona. E quais são essas maneiras? Então eu vou deixar aqui para você fazer qualquer coisa. Se você for ver, você tem aqui o produce com callback, sync, e quando você passa simplesmente producer é um assíncrono. E aqui o que está acontecendo? Infelizmente, não tem como você deixar os partitions aleatórios. Porém, quando você faz aqui um help, quer dizer, felizmente tem como você fazer isso. Quando você coloca produce, você vai perceber que tem a maneira de passar client, topic, partitions, key and value. E tem a maneira onde você passa somente um PID e uma value. Porém, não tem a documentação. Teria que entender mais para te passar essas informações. Mas até hoje eu já usei em produção dessa maneira e deu muito certo. Que é simplesmente fazer um broad.produce. Então fica aí na sua responsabilidade depois de estudar sobre como utilizar o broad e tópicos para colocar um PID e passando as informações do tópico. E aqui você vai passar qual que é o tópico, que é o tópico de pedidos. Como a gente tem aqui partitions, eu vou colocar aqui um rand, que aqui é a partition que a gente vai enviar, e uniform 3-1. Certo, aqui a gente não vai ter que, então eu vou colocar vazio, e aqui eu vou colocar... pode ser um pedido. Na verdade pode ser ID. E nesse ID eu vou colocar aqui um rand.uniform 3000, que vai ser um número aleatório. E pedido vai ser o nosso pedido. Certo? Se você for perceber, na hora que você dá um recompile e você faz um American Orders, você vai perceber que em tese aqui já deveria has no local return. Has no local return, broad. Então a gente já tem aqui um broad producing. Geralmente isso é o suficiente, a gente já está passando aqui o tópico, as informações. E ele está reclamando que não tem um padrão. Mas acontece aqui, talvez, a sua parte de compilação. Aqui, se você for perceber, ele deu um OK. Ele deu aqui uma função de referência. Se você volta para cá, para a parte de tópicos, e você vem para pedidos, e você atualiza, porém, na hora que você coloca aqui para consumir os dados, olha o que acontece. Então, veio aqui alguns pedidos, eu vou limpar e eu vou enviar novamente. O que acontece é que está enviando para a gente um nulo. Por quê?
Porque nesse caso em específico, vamos voltar para cá, a gente tem aqui no caso uma informação que no caso não tem tanto o padrão de API. Então o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou colocar desse padrão aqui, ó, que é um padrão de JSON. Então por isso que está dando um no. E vou recompilar para vocês verem como que isso funciona. Quando você dá um recompile, até o código melhorou, você envia novamente, vamos dar uma olhadinha. Em tese, já deveria estar funcionando. Então vamos começar enviando somente pedido. Então vou colocar aqui somente pedido. E aqui já começa a receber pedido. Vamos colocar aqui a variável. Então, o recompile. Vamos reenviar. E aqui ele já recebe a pizza de frango, a famosa pizza de frango. Aqui onde está vazio, na verdade, se não me engano, tem até que converter isso aqui para JSON. Não pode mandar uma string, um map, se eu não me engano, se não me falha a memória. Porém, aqui a gente pode colocar aqui como um rand uniform 3000, para ser uma aqui qualquer, igual a gente estava conversando. De novo, ele reclamou. Tá. Tá, então vou colocar aqui como integer.toString. Se não me engano, tem que ser até uma string. Então vamos recompilar. Quando manda novamente, você vai perceber que agora tem uma chave aqui. Então quando você clica em Details, você vai perceber que tem uma aqui, que é o 551, tem aqui a informação, não tem nada no header, e aqui está o metadata, que é esse pedido chegou, foi para o tópico de pedidos, foi para a partição 1, o offset é o 4. Então você percebe que agora a gente começa a ter as informações, a gente começa a ter um producer. Então aqui é a maneira onde você tem um producer que dá para você começar a consumir dados com o Broadway, usando o Broad. Então aqui você começa a enviar dados. Como é que faz para consumir? E aí que tá, quando a gente fala em números grandes de informação, você pode pensar no seguinte: pense aqui, como você vai ter que lidar com um número enorme de informação, aí tem outro framework, outra dependência que a gente utiliza, que é o Broadway Kafka. Então agora, para você começar a utilizar o Kafka com o Broadway aqui, você pode simplesmente colocar uma nova dependência. E aqui você pode fazer um mixsteps.get. E agora que você instalou, para você começar a utilizar esse recurso, basicamente o que você precisa é criar um watcher. E foi por isso que a gente criou uma parte de supervisor. Então como é que funciona agora? Agora que você tem aqui o orders, vamos criar aqui um watcher.ex, que você pode criar aqui um módulo, que nesse módulo a gente vai logar algumas informações para entender. Então aqui você já vai aprender até a mexer um pouquinho com o logger no Elixir. Aqui você vai utilizar o Broadway. E além de utilizar o Broadway, a gente vai mexer com mensagens. Então a gente vai entender passo a passo o que está acontecendo. Então aqui, Broadway.message. E agora, como a gente está falando de GenServer, então tem um vídeo aqui chamado Mínimo que você precisa de OTP, então recomendo que você assista. Você pode fazer aqui um Start Link. Não vamos utilizar as opções. E agora vai ser o seguinte, ó, Broadway, onde você vai ter um Start Link, que vai startar nesse módulo mesmo, e o nome em si do nosso Broadway vai ser o nome do nosso módulo também. E aqui o Producer, você pode colocar da seguinte maneira, as configurações. O módulo que vai produzir, que no caso aqui numa Keyword List vai ser o módulo de Broadway, Kafka, Producer,
E além do Kafka como um producer, você vai passar as informações, quais são os hosts. E aí os hosts, você já sabe aqui que é o local host 9092. Qual que é o group ID? Lembra lá do group ID que a gente estava criando? Então você pode colocar aqui America Orders, algo nesse sentido. E quais são os tópicos que você vai consumir? E no caso, o único tópico que a gente vai consumir é o de pedidos. Então, entendeu por que toda a teoria antes. E client config você vai deixar vazio, porque aqui não tem configuração, você não tem um SAS ou algo nesse sentido para colocar aqui de configuração. Agora, basicamente, você vai falar quantos processos vão estar concorrente. Então, você pode colocar aqui concurrency 10. E agora você fecha a questão da lista de configuração do seu broker aqui, o Kafka, na verdade. Então, você pode colocar aqui os processors. E o que são os processors? Quantos processors vão estar lidando com as mensagens. E aqui você pode colocar um default e você pode colocar um concurrency de apenas 2. Você pode dar uma olhada melhor nas configurações também, dependendo de quantas mensagens você vai ter que lidar. E agora os batchers, se você precisa de batcher, e aqui no caso eu vou colocar apenas um batcher, que esse batcher, o nome vai ser, pode ser pizzas, e aqui você vai receber com um concurrency 2, o batch size. Recomendo você dar uma olhadinha na documentação do Brother para ver, que basicamente é como que ele faz, ele ensina, ele mostra uma árvore de como que funciona uma árvore de processos. E aqui o batch time out, você pode colocar 1000. Então aqui todas as configurações elas já estão feitas. E o primeiro lugar que você vai se esbarrar é com o handle message. E aqui no handle message você vai ter a mensagem, que é o que interessa pra gente, e você vai ter uma outra configuração aqui. Geralmente eu não lembro muito bem, se não me engano, o batch info e o context. Deixa eu até dar uma olhada aqui na documentação. Broadway Kafka, porque geralmente eu já mando tudo para os batchers ao invés de utilizar o handle message. Então aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui na documentação novamente. Era para economizar tempo, mas melhor para não falar alguma bobeira. Então aqui você pode ir no, vamos vir aqui no exemplo. Aqui ele dá um exemplo de configuração, mas ele não está dando um exemplo de handle message. Modo desespero. Bom, não tem, então vamos voltar aqui para a documentação do Broadway em si. Então vamos aqui para o Connector for Broadway. Então você pode clicar aqui na documentação do Broadway. E aqui já mostra até os processors de como funciona. Olha aqui que interessante, ó, processor 1, processor 2. Está mostrando aqui as configurações de batchers. E aqui o handle message. Eu até agora eu não sei o que eles são, honestamente. Então deixa eu ver aqui a documentação do message. Então vamos fazer certo. Então aqui a gente está usando o Broadway, então vamos dar uma olhada no help Broadway. Test message, dash batch, push message, e também a gente tem o message. Então tá. Help Broadway test message. Tá, vamos colocar como A e B para entender o que está acontecendo aqui. Primeira coisa, vamos inspecionar o A, inspecionar o B, só que sempre a gente vai devolver o message
Só que ao mesmo tempo vamos inspecionar para ver. Se a nossa configuração está tudo certo, a única coisa que falta é startar o processo. Para startar o processo, você pode vir aqui no Application e simplesmente colocar o Watcher. Então, agora vamos dar um EX-S Mix. O que é interessante é que... Eita, fiz alguma configuração errada. Vamos voltar para cá. Vamos ver aqui as configurações. Então, o Brother provavelmente foi alguma coisa aqui, ó. Ó, Module, Name Module, Producer. Aí eu tenho uma lista onde eu tenho uma keyword list que eu tenho um module de configuração. Aí eu fecho aqui, depois eu faço com concurrency e eu fecho. Aí eu tenho aqui um processors, correto, que tem um default, que é uma keyword list. Aí tem os batchers, e eu tenho aqui os pizzas, que vai ser um concurrency, batch size e batch timeout. Aparentemente tudo ok. Aí ele tá reclamando pra mim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Watcher. Vamos pegar aqui esse Watcher e a gente foi e simplesmente colocou aqui o Watcher, que em tese isso já funciona muito bem. Vamos ver se eu não esqueci nada. Aparentemente está tudo certo. Vamos testar novamente. Ele está dando aqui problema no Gen Server. Olha aqui o problema. Localhost. Então tá. Tá. Basicamente eu já tenho todas essas configurações prontas. Então eu vou copiar ela aqui. Então vou jogar para cá para ficar mais rápido, mais fácil. A diferença é que eu vou colocar aqui um pizzas America. E aqui eu vou colocar pizzas. Bom, vamos recompilar. Aparentemente agora tem que dar certo e ele deu certo toda a configuração. Então foi algum ponto e vírgula, alguma coisa que eu fiz errado. Bom, agora que está tudo certo, que ele fez toda a conexão, vamos entender mais um pouquinho, onde eu vou em America Orders e eu faço um Create Order. Então ele vai mandar o nosso pedido aqui, como a gente já tem aqui também um tópico, só que esse tópico não é pizzas, ele é pedidos. Vamos voltar aqui. America Orders, e aí o que é interessante que a gente não vai precisar trabalhar muito aqui na questão dos watchers. Então quando ele cria, o que é interessante é que essa mensagem vai ter que chegar em tese para cá no nosso handle message. Por onde ela não chegou, vamos enviar mais uma. Provavelmente ele está se conectando ainda com o Kafka. E aqui começa a chegar as mensagens. Então, aqui você vai perceber que quando a gente debugou o A é um default aqui. Então, vou colocar aqui um underline. E a message que a gente está recebendo, o B, na verdade, é um contexto que a gente não setou também. Então, por isso que geralmente eles colocam dessa maneira. E o message é a nossa mensagem. Então, você vai perceber que a nossa mensagem tem uma key, tem aqui o nosso pedido, e aí você vai perceber que aqui é o 93, o offset dela é o 6, e a gente lê da partition 1. Se você envia novamente, chegou novamente a mensagem, você percebe aqui um outro offset, você percebe aqui qual que é a partition. Por que está dando esse erro? Porque ele está procurando aqui, no caso, qual que é o batcher. Então, para a gente começar a corrigir essa mensagem, vamos fazer o seguinte: toda vez que receber uma mensagem, a gente vai mandar para o nosso batcher de tweet. E como que a gente faz isso? A gente pode pegar simplesmente a nossa mensagem e fazer o seguinte: message, que é um alias que a gente colocou, put
Batcher message. E agora a mensagem a gente vai mandar para, não é para toolkits, na verdade, vamos colocar para pizzas. Quando faz isso, basicamente o que você precisa fazer é criar um handle batch. E nesse handle batch você pode colocar pizzas, que é o nome do seu batch aqui. Você vai receber uma lista de mensagens. Você vai receber um batch info e um context. Bom, e agora, basicamente, o que você poderia fazer qualquer outra coisa. Aqui você pode, por exemplo, você pode mandar para um banco de dados, você pode usar o Live View, que foi um exemplo que a gente fez usando o Live View, e além de usar o Live View, a gente pegou e depois da gente pegar a informação, a gente manda para o Live View para a tela. Aqui você pode fazer N coisas. Quando você dá um recompile, você manda novamente a order, ele não está encontrando o batcher. Então vamos pegar aqui. Vamos fazer essa configuração, onde a gente tem um handle batch, onde a gente vai pôr a mensagem em cima. Vamos restartar. Make order, create order. Em tese, aqui já está tudo certo. Se você olhar aqui, no caso, o nosso tópico de pedidos, ele já deveria ter o nosso grupo o nosso group ID aqui. Por que ele não tem ainda? É porque ainda não foi configurado. Se agora a gente atualiza, então quer dizer que o Kafka ele já carregou para a gente o nosso grupo. Então quando a gente consome tantos dados aqui quanto no nosso batch, então vai perceber que chegou diversas mensagens. E agora, basicamente, se a gente dá um create order, e olha que interessante, chega para a gente a informação onde é um batch info, que no caso qual que é aqui, qual que é o batcher, qual que é a partition, qual que é o size, chega para a gente que não é um contexto setado e a mensagem em si com todas as informações, com o key e etc. Se você mandasse diversas orders, você ia perceber que agora ele sempre vai ficar variando as partitions. A maioria das vezes ele está mandando para partition 0. E aqui a gente termina inteira. E aqui você pode fazer o que você quiser com a sua mensagem, tá certo?